cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobrirá a primeira chuva. Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa graça e paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós, como igreja, estamos vivendo um tempo muito especial. Estamos no ano de setembro de 2017, celebrando 37 anos da Igreja Batista Liberdade em Erval do Oeste. 37 anos de igreja organizada. E Deus nos dá a grata oportunidade de, nesse momento, estarmos com o pastor Newton de Souza, que foi nosso primeiro pastor. Então nós teremos um tempo de conversa e o pastor estará nos explanando um pouco de como foi o trabalho. Pastor Newton, queria dizer para o senhor que é um prazer nosso podermos estar com o pastor aqui e lhe conhecendo agora pessoalmente, que é um prazer. Nos sentimos honrados com a sua presença e com a disposição de estar aqui conosco. Eu também estou muito contente de estar aqui com os irmãos nessa data e com muita saudade, com muita emoção de poder estar falando com os irmãos e transmitindo essa palavra, informações, história, que com certeza haverá de inspirar os irmãos e torná-los mais firmes e abundantes na obra do Senhor. Amém. Então, pastor, 37 anos atrás o pastor estava aqui. Eu queria lhe pedir se o pastor poderia nos contar um pouco de como foi o trabalho, o início do trabalho, se houve ou não muitas resistências na cidade, como era essa questão nesse momento. Se o pastor puder então nos trazer ao conhecimento essa história, para nós só vai enriquecer. Quando eu cheguei aqui, encontrei já uma turma que veio para participar da primeira Transcatarinense. Então, minha formatura foi no dia 4 de dezembro de 1976, lá no Rio de Janeiro. Dia 5 eu despedi da minha igreja. Dia 6 eu viajei para Curitiba. E Curitiba eu peguei um ônibus lá de manhã. E cheguei aqui às 13 horas, 14 horas. E foi a primeira emoção de pisar aqui nesse solo. Eu já encontrei uma igreja, um pessoal trabalhando, e o meu querido e saudoso irmão Nicéforo Gloviniti, que me recebeu aqui, que já tinha alugado uma casa e que já tinha deixado lá pelo menos um harmôniozinho que ele tocava. Ele tinha feito um púlpito de madeira com as mãos dele, umas cadeiras muito simples, daquelas de palha. Então foi aquilo que nós encontramos aqui para começar o trabalho. Ok. Então já existia alguns irmãos quando o pastor aqui chegou? Não, só existia o irmão Nicéforo trabalhando, mas só que tinha vindo uma equipe de vários lugares do Brasil que estava aqui já. Eles foram treinados em Florianópolis no sábado e domingo, e na segunda-feira, domingo à noite, eles vieram, e segunda-feira já estavam aqui trabalhando e esperando que eu chegasse para liderar o trabalho da Transcatarinense. Ok. Como foi esse início, pastor? Os desafios que o pastor encontrou, uma vez que o trabalho estava no início. Certo. Nós começamos o trabalho ali na rua, pertinho aqui, né, na rua José Bonifácio 525. Então ali nós começamos o trabalho. A gente usava a sala da casa e tinha um quartinho que fizemos de cozinha, e os quartos onde a turma ficava hospedada, e o porão onde os homens ficavam hospedados. Então começamos a derrubar paredes da casa quando o trabalho foi crescendo. E mais uma coisa importante foi que o irmão Nicéforo, a única coisa que ele podia me ajudar era na oração, que ele já tinha 80 anos. Ele orou durante 20 anos para que Deus enviasse um missionário para aqui. Quando eu cheguei, ele ficou muito emocionado, porque a igreja que ele era membro era lá em Pantanal, em Florianópolis. E para ele entregar o dízimo e poder participar de um culto, ele viajava em 470 quilômetros. E essa estrada 282, 470, muitas partes dela não tinha nenhum asfalto. E a gente ia no ônibus, levava umas 12 horas de viagem para poder chegar até Florianópolis, e iria lá praticamente todo mês levar o seu dízimo. Quando eu cheguei, então ele ficou muito contente, me recebeu. E nós formamos um propósito de todos os dias, à 13h nós orarmos. E desde a rua José Bonifácio começamos a orar
às 13 horas, todos os dias. O dia que ele não aparecia, eu sabia que ele estava doente, mas fora disso, ele vinha para a gente orar às 13 horas. Lá, e depois começou a vir para aqui, a partir desse tempo, quando nós começamos a construir e inaugurar. Agora, o grande desafio foi comprar aqui uma propriedade, porque a gente ia onde a gente sabia que estava alguma coisa vendendo, mas quando sabia o que a gente comprar para ser uma igreja, então o negócio era encerrado imediatamente. Esse terreno eu compramos porque trouxemos alguém para nós, o pastor Almir, ele veio aqui para a gente poder arranjar um lugar. E eu falei, olha, tem um lugar aqui quase certo. E quando nós viemos aqui falar com o dono, quase meia-noite, 11 e pouca, tanto da noite, nós viemos aqui para acertar. E eu, com medo de alguém atrapalhar o negócio novamente, então eu falei com ele o seguinte, ó, nós vamos para o cartório amanhã, o cartório nós estamos lá. E quando eu estava no cartório lavando a escritura, e que a pessoa viu que era em nome da Convenção Batista Catarinense, eles perguntaram, vai ser uma igreja ali? Eu falei assim, olha, nós pretendemos, mas a gente estava no cartório fazendo escritura, senão, mais uma vez, nós não tínhamos comprado esse terreno aqui. Pequeno terreno, mas a gente comprou mais pela localização do que pelo tamanho, que era um terreno muito pequeno. Mas era o coração aqui de Ervaldo Oeste, e nós então resolvemos comprar o terreno. Tivemos muito apoio nesse início do Sr. Djalma Silva, que era um coletor aqui na cidade, e nós fizemos então muito contato com ele, ele abriu a rádio para nós. Então, enquanto eu estive aqui, nós tivemos um programa chamado Reencontro, que acontecia segunda, quarta, sexta, às 7 horas da manhã. Primeiro tinha um programa da Igreja Luterana, e depois às 7 horas tinha um programa Reencontro, que a gente fez aqui durante muitos anos, e fiz muita amizade com esse pessoal, com o Iraí Zílio, com o Normélio Zílio, esse pessoal da rádio, que foi realmente muito bom. E fui tomar muito chimarrão com esse pessoal lá da rádio antes do programa, e depois eu fazia o programa, e eles promoviam o programa durante o programa, antes do programa, eu estava lá na hora caipira, tomando chimarrão com eles, e eles divulgando lá, daqui a 7 horas vai chegar o pastor. E foi assim que nós começamos o trabalho aqui. Ok. Então houve uma resistência na compra do terreno, então houve essa rejeição, o pessoal não queria esse trabalho, mas aí podemos dizer que por misericórdia, bondade de Deus, esse trabalho hoje existe, e também fruto das orações do irmão Nicéforo. Isso. Então que já estava aqui, tem essa raiz denominacional e queria ver o trabalho estabelecido. O irmão Nicéforo, ele veio da Rússia, depois ele veio para aqui, entrou na Rede Ferroviária Federal e ele começou a trabalhar na rede. E ele veio membro da Igreja Ortodoxa Grega. Quando chegou aqui, não tinha opção e começou a frequentar a Igreja Presbiteriana. Mas ele queria alguém que batizasse, como a Bíblia ensina. E ele então não aceitou o batismo presbiteriano, e quando ele descobriu uma igreja batista, ele foi lá e pediu o batismo dele, porque ele lia a Bíblia, ele entendeu que o batismo tem que ser por imersão. E ele então se tornou um batista, só que a 470 quilômetros da igreja dele. Olha só, interessante. E o pastor iniciou o trabalho de que maneira? Fazendo estudos bíblicos nas casas, rádio, então o pastor já falou que foi um meio de alcance, que na época, hoje ainda, mas na época o alcance era muito bom, né? Uma resposta boa. A família que me ajudou muito aqui, irmão Osvaldo, irmã Zuma, Santarém, eles ouviram um programa de rádio, e o programa de rádio os atraiu para vir aqui. Eles eram do Espiritismo, e eles frequentavam, a Glaucio fazia cirurgia no centro, e eles ouvindo o programa quiseram vir aqui conhecer. E aí se tornou um grande incentivador, além do irmão Nicéforo. Depois descobrimos aqui que tinha uma família do irmão João Macedo, que ele tinha sido membro de um trabalho que teve aqui um tempo, uma congregação que teve aqui há alguns anos atrás, ele tinha frequentado. Depois descobrimos um outro irmão que morava numa colônia aí, que eu não lembro o nome agora. Eu sei que o filho dele era Ivo, mas o filho chamava Oswaldino. Então Oswaldino vinha lá da colônia para poder vir aqui participar dos cultos. Mas depois ganhamos para Cristo, então, essa família do irmão Osvaldo,
Santarém. Veio a família do irmão Pedro e tínhamos uma família lá em Campos Novos do irmão Nilton, que era o engenheiro do Banco do Brasil em Campos Novos, que vinham para cá. E depois se converteu na família da irmã Irma com o irmão Antônio e aquela turma toda. Então começamos assim. Mas passamos um ano e pouco, começamos a procurar propriedade. Aí depois compramos essa propriedade aqui. E quando estávamos pensando em construir alguma coisa aqui, nós perdemos o irmão Nilton de Campos Novos, que foi embora para Goiás, e a irmã Irma, que foi com a sua família para Curitiba. Então nós ficamos aqui um tempo com menos gente. Perdemos o tesoureiro que eu tinha treinado, os outros comunicados que eu tinha treinado. Quer dizer, a nossa liderança que eu tinha treinado naquele tempo inicial, então que ajudou a construir, e alguma coisa aqui, ela foi toda embora. E aí eu comecei tudo de novo com os que foram chegando. E aí, um dia eu me lembro que tivemos aqui um acidente na construção desse templo. Um homem que estava aqui trabalhando, parece que Astrogildo, ele colocou um vergalhão em cima aqui do fio e foi uma correria muito grande. A gente não queria que ele tivesse alguma coisa. Ele foi para o hospital, perdeu parece que um pé, e nós demos toda a assistência para a família, que ele estava aqui como um voluntário. Apenas para cientificar pastor Hilton e a todos que nos assistem, irmão Astrogildo, esse que o pastor nos conta que houve esse acidente na construção da sede aqui da igreja, hoje ele é convertido, entregou a vida a Cristo e congrega conosco. Então, só queria deixar registrado esse fato para que o pastor soubesse. Aleluia. Então, irmãos, depois que a gente estava construindo aqui, começando a construção, aí que essas famílias foram embora, aí nós evangelizamos uma senhora chamada Otília. E essa Otília, ela tinha um sobrinho que estudava aqui no Colégio Eugênio Marchetti. E tinha um menino, o Emílio, que estudava no mesmo colégio. Então, foi eu, a Glaucia e o Emílio visitar essa senhora. E a senhora lá reconheceu o Emílio e disse: você que andava batendo no meu sobrinho lá no colégio. Mas agora o Emílio é que levou a irmã Otília a Cristo. Ele evangelizou a irmã Otília e ganhou para Cristo. E a irmã Otília, então nós fundamos aqui a MCA, Mulher Cristã em Ação. E a irmã Otília se tornou a nossa primeira presidente. Só que eu já era o presidente da organização, né, então treinando as mulheres. E a irmã Otília falou um dia o seguinte: olha, pastor, eu vou reunir com a irmã, vou ser líder dela, nós queremos estudar a Bíblia todos juntos. E ela falou comigo que ia, então, começar a estudar a Bíblia em Gênesis, para que todos os irmãos soubessem bem da Bíblia. Mas ela não sabia praticamente nada de Bíblia. E eu falei: eu não vou perder esse estudo para eu verificar o que vai acontecer. E eu estava naquele dia bem desanimado, porque a gente tinha pedido, essas famílias tinham ido embora, o irmão Nilton e a irmã Irma tinham ido embora, e o irmão Antônio, a irmã Maria tinham ido com os seus filhos, que era muita coisa que a gente possuía aqui. E então, a irmã Otília começou, aquela primeira reunião, ela começou, leu o capítulo todinho de Gênesis, e disse: irmãos, nós vamos agora estudar essa palavra que nós acabamos de ler. Aí ela começou, e eu sentado lá, e ela começou: Deus começou tudo do nada. E a gente vê que ia começar as coisas grandes, mas ele começou tudo do nada. Aí eu senti no meu coração que eu já podia levantar e ir embora, porque eu estava reclamando que já tinha pouca gente. Mas eu estava começando tudo num ponto muito maior do que Deus tinha começado no mundo. E aquilo foi uma palavra de ânimo. Eu senti, eu vim cá para ver o que ia acontecer, mas agora eu saio confortado e muito animado. Que aquele acidente que houve deixou a gente meio desanimado, mas estava no início da construção. Mas nós, então, acabamos de construir esse templo. Veio um irmão de Petrópolis, um diácono lá, irmão Duvalino Lousada, que nos ajudou a construir isso aqui. Ficou aqui numa pensão que tinha aqui do lado. Ele tinha casado com uma consulessa francesa, e ele tinha ficado viúvo. Então essa mulher, que era consulessa francesa, ela suportou ficar aqui na pensão e ajudando o marido aqui na construção desse templo. Então esse templo foi construído com muito amor, com muito sacrifício, e todo mundo da igreja ajudando. A gente pagou muito pouco a mão de obra aqui. Os membros praticamente construíram esse templo.
Glória a Deus. Com a ajuda desse irmão do Valinho. E qual é a participação ou ajuda, que até eu havia ouvido falar, de ajuda dos irmãos americanos nesse trabalho? Sim. Qual foi o nível de participação? Sim. A convenção com os americanos nos deram o dinheiro para comprar essa propriedade aqui. Eles nos deram, por isso que veio aquele senhor aqui. Então eles deram o dinheiro para comprar a propriedade. E deram também o equivalente hoje a uns $2.000 para a gente começar a construção. Eu não lembro bem esses detalhes, teria que verificar, tem atas. Mas depois nós que fomos construindo o templo aqui, nós que fomos pagando nosso programa de rádio, então tudo que se tornou do nosso. O meu salário vinha de missões nacionais, que eu era missionário de missões nacionais. Então nesse tempo eu recebi da junta, mas tudo que arrecadava aqui era investido aqui mesmo. Entendi. Eu achei que todo esse tempo havia sido ofertado, então não. Foi uma oferta que recebemos, mas o maior esforço foi dos próprios irmãos da igreja para fazer todo esse trabalho. E a Trans, então, depois de já estabelecida que ela veio? Não, a Trans veio no início do trabalho. No início. Antes, a primeira equipe chegou antes de mim. Aí depois tivemos uma Transcatarense 2, que aí já tínhamos o trabalho estabelecido naquele mesmo lugar. E depois veio a Transcatarense 3, que aí já estávamos aqui, com o templo praticamente, aqui o terreno comprado, e já íamos começar a construção. Mas, daquelas 453 FIIs que me deixaram, eu visitei o máximo que eu pude de pessoas. Mas, praticamente nenhuma daquelas famílias veio para a igreja, a não ser o irmão Pedro, o irmão Oswaldo, que ouviu pelo rádio, e depois a irmã Irma, que foi realmente alcançada pela Trans, mas no início também não se firmou muito. Aí depois que eles se tornaram um baluarte aqui. Então eu devo muita obrigação a esta família Santarém, a família Santos, do irmão Newton, lá do Banco do Brasil de Campos Novos, essa família Santos do irmão Antônio e da irmã Irma, e isso foi o início. Aí depois que vieram outras famílias, como a família Rodrigues, do Solido, esses meninos, aí eles foram chegando depois. Também depois veio a família Casado, que também nos ajudou muito. Então, nesse primeiro tempo, algumas famílias nos ajudaram, e a dona Lourdes lá, da Lanora, que era professora, que era vizinha nossa, que nos deu muito apoio, inclusive hospedou equipes na casa dela. Dessa professora aqui, que era do Melovim, irmã Lourdes, da Lanora. Que o Elvio era motorista de táxi, não sei hoje se o senhor Elvio vive ainda. Ok. E o pastor ficou quanto tempo aqui depois de estabelecer as bases desse ministério? O pastor ainda ficou um tempo conosco. Eu fiquei um tempo, depois que a igreja foi organizada, eu fiquei talvez mais uns 2 anos, porque no ano de 81 eu me tornei executivo das 2 associações, do Planalto e do Oeste. Aí que chegou o pastor Erovaldo, e aí que eu dei tempo integral para as associações, mas porque eu continuei morando aqui em Joaçaba ainda. Morava aqui nesse porão da igreja aqui. Mas o pastor não era eu mais, já era o pastor Erovaldo. Ele morava na rua aqui, indo ali para essa nova estrada que tem para Flamengo, ele morava naquele caminho. Então ele ficou ajudando aqui um tempo e eu fiquei aqui, mas sempre. Aí eu fui pastor, ajudei Chapecó, ajudei Concórdia, ajudei Mafra, São Bento do Sul, ajudei a igreja de Papanduva, tudo mais ou menos nesse tempo. E depois começamos o trabalho em Fraiburgo, em Videira e em Caçador nos ajudamos. E tempos depois nós chegamos na igreja em Caçador, foi o mesmo dia que organizamos Fraiburgo. Só que Caçador estava mais ligado a curitibanos, que o pastor Pedro Solon que ajudava mais lá. E depois eu casei com a missionária de Caçador, que era a Sandra Mara, que aí depois que nós casamos. Então quando eu saí daqui, eu ainda era solteiro, e eu fui para Florianópolis ainda solteiro, e eu casei com a Sandra Mara em 17 de outubro de 1987. Foi aí que eu casei. Período da enchente, que em 83 o pastor estava aqui? Não, 83 ainda estava, mas depois logo fui para Florianópolis. Então o pastor pegou. E eu ajudei muito aqui, trouxe caminhões de alimentos para aqui, para Mafra, para Taiópolis e para Rio do Sul. Eu investi aqui, eu acho que mais de $100 mil com comida
para essas cidades todas aqui. Tinha um ponto em Blumenau, Rio do Sul, em Mafra, e eu ia nos mercados aqui e comprava caminhão de comida. Não comprava tantos quilos não, eu fechava lá o pacote de 200 quilos de arroz, feijão, porque a gente fazia aqui 100, 200 cestas básicas para dar para as famílias que tinham necessidade. E Videira, nós começamos o trabalho a partir dessa enchente. Porque tinha gente que se converteu por causa da enchente e alguém que dizia, olha, graças a Deus que veio a enchente, porque senão eu não teria me convertido. Então, Videira, nós damos Tangará. Essa aqui do Rio do Peixe, nós demos comida durante muito tempo, um mês ou mais. Em Mafra, que a cidade foi mais atingida, em Rio Negro, nós demos comida uns 2 meses direto. E essa avenida aqui, 7 de setembro, não sei se essa avenida aqui, 15 de novembro, essa avenida realmente foi muito sacrificada. E nós ajudamos muito o pessoal aqui. E lembrava sempre que os primeiros batismos que eu fiz aqui foram 13. Foi em abril de 1977. Quando eu batizei os primeiros 13 aqui, estava o irmão Oswaldo com a sua família toda, os 2 filhos desse irmão de Campos Novos e também a família da irmã Irma. Menos o marido e a filha mais nova, o Renato, o Antônio e a irmã Irma, eu batizei nesse primeiro batismo. Também batizei o Sérgio Pródigo, que era filho aqui, mas já estava fazendo medicina em Florianópolis. Então foi um rapaz que deu muito apoio para o nosso trabalho aqui. O Sérgio depois se formou e ele foi o ginecologista da minha esposa, quando tivemos nossas 2 filhas. Foi o Sérgio que nos abençoou. A irmã Iracema, a tia dele, Jurema. Então essa família era de família tradicionalíssima aqui da cidade. Bom. Pastor, lembra de mais algum assunto, algum fato relevante que pudesse enriquecer ou nos trazer à tona desse período? Algumas experiências que até hoje à noite quero falar alguma delas no culto, mas por exemplo, eu estava comentando que o irmão Nilton, esse de Campos Novos, nós chegamos que tinha aquelas cadeiras de madeira, de palha, aquelas mais simples que você pode imaginar, de palha, aquelas palhinhas trançadas. E o irmão Nilton chegou aqui e ele perguntou, pastor, mas essas cadeiras são muito feias. E eu queria que o irmão comprasse cadeiras, mas nós não tínhamos dinheiro. Aí ele disse, não, pastor, o senhor vai na loja e encomenda as cadeiras que eu vou pagar. Aí fui na loja, conversei com o senhor da loja, e ele então trouxe as cadeiras no sábado de manhã, para o irmão Nilton depois pagar para ele e dar o cheque das cadeiras, que ele foi comprar as cadeiras. Mas eu comprei umas cadeiras muito acanhadas. Aí o irmão Nilton chegou aqui e falou, pastor, as cadeiras não servem não. Nós vamos na loja ver se não tem cadeira melhor lá. E nós agora, aí ele comprou 50 cadeiras dessas de palha, não sei se tem alguma por aí ainda, umas de palha trançadinha, que era cadeira colonial, que custava, acho que 5 vezes mais do que as que nós tínhamos aqui. Então ele deu aquilo de presente, de oferta. Esse irmão Nilton também, eu me lembro dele, que eu quis levar os meninos, aí nós organizamos o Embaixador do Rei. Eu comecei a dar aula de música, formei um coral de crianças aqui e comecei Embaixadores do Rei. E chegou a época de ter um retiro de embaixadores lá em Florianópolis, um acampamento. Eu quis levar pelo menos 9 meninos. E fiz uma oferta aqui na igreja e realmente não dá para pagar passagem nem de mais 2. Mas éramos 9. E o irmão Nilton disse, eu vou pagar dos meus 2 filhos e vou inteirar as passagens de todo mundo que não tem. E na época ele me autorizou a comprar então as 9 passagens, 10 com a minha, e nós fomos todos para Florianópolis. E ninguém da igreja ficou sabendo que ele deu esse dinheiro. E quando eu voltei, falei, pastor, não fale para ninguém que eu dei esse dinheiro, que eu ajudei, mas eu fiz isso com muito amor e carinho. Então, quando eu estava dando testemunho, alguns estavam falando que se converteram lá, alguns dizendo que Deus os chamou para o ministério lá, e um desses era o pastor Jaci Chave Damer, que morava aqui nessa rua mesmo lá em cima, e naquele acampamento ele fez uma decisão de ser um pastor.
Hoje o Jaci é pastor de uma igreja lá no Rio de Janeiro, a igreja de Batista de Higienópolis, é uma igreja grande, e ele é o pastor dela. E o Jaci se converteu aqui e recebeu a chamada lá em Florianópolis com a passagem que o meu Newton pagou. Então vale a pena investir em vidas. Amém. Amém. Também, eu me lembro aqui de um caso do irmão Amâncio. O Amâncio morava aqui, passando a polícia militar ali. Ele morava num lugar bem ruim, era um caminho que ia lá para o morro, e a gente ia na casa dele, da estudo bíblico da filha dele, mais uma de semana. Mas eu fui no sábado. Cheguei no sábado lá, gritei: a Terezinha está aí? Então a Terezinha não tinha saído. Aí eu vi que ele estava até com um facão na mão, e ele falou: o senhor pode chegar? Estava tendo um probleminha com a minha esposa aqui, mas o senhor pode chegar. Aí eu respirei fundo e eu desci e cheguei lá. Ele falou: pastor, é que a minha filha pequena, eu acho que era, não lembro o nome dela, acho que era Joana, estava doente, e eu falei para minha mulher levá-la no médico. Ela não fez isso. Então eu fiquei meio irritado aqui, mas foi bom só ter chegado. Aí eu entrei, sentei, ela estava lá num canto chorando, veio, sentamos, eu peguei a menina no colo, fiz uma oração por aquela menininha, e Beth, que chamava a menina, Betinha. Aí a menina ficou melhor. Domingo à noite, com isso era no sábado, domingo eu convidei para que a irmã Júlia, a dona Júlia, viesse aqui. E naquele domingo à noite nós oramos mais uma vez para Beth, e ela a irmã Júlia fez oração entregando sua vida a Jesus. Nós tínhamos uma congregação na rua Castro Alves, e que era mais perto da casa dela. Aí nós fomos lá na casa dela e fizemos uma oração lá, e aqui na igreja oramos de novo pela menina. E na quarta-feira o Amâncio apareceu lá na congregação. E ele trabalhava aqui numa construtora, aqui não lembro o nome da construtora, e ele bebia muito. E várias vezes a construtora queria dispensar, mas ele, simples, já não estava tão novinho assim, eles aguentaram a mão. Mas o irmão Amâncio se converteu. Naquele dia ele foi para a igreja e agradeceu a oração que tinha feito pela Betinha. A Betinha estava boa. Pastor, eu vim aqui para agradecer. Aí sentou no último banco, ele também já estava bêbado. Mas quando eu fiz um apelo, eu preguei sobre deixa a luz do céu entrar. E cantei aquele hino que fala deixa a luz do céu entrar. Antes que eu fizesse o convite, o senhor Amâncio veio à frente, entregando a sua vida a Jesus. Ele não bebeu mais, ele não fumou mais. E ele falou comigo: pastor, o senhor está fazendo culto aqui nesse lugar, mas eu vou fazer um salão lá em casa, para que o senhor possa fazer os cultos lá. E ele começou a fazer uma casa muito boa, aí parou de beber, começou a sobrar mais dinheiro, parou de fumar, e ele se tornou um homem muito fiel na igreja. E o patrão dele um dia me perguntou: pastor, o que o senhor fez com o Amâncio? Lá com o Amâncio, uma outra pessoa. Ele disse: eu não fiz nada, ele permitiu que Jesus fizesse. E o Amâncio era um homem agora de confiança da construtora. Viveu alguns anos, depois ele faleceu. E no dia do enterro do Amâncio, talvez foi o dia que eu vi esse templo mais cheio. Esse homem veio, e logo depois que ele morreu, um dia eu já estava morando em Florianópolis, a esposa dele dormiu no telefone para eu vir aqui, que o salão estava pronto para inaugurar o salão, que eles tinham feito uma sala bem grande para poder fazer cultos lá, para louvar a Deus. Depois eu não soube mais da história desse homem, mas ele foi uma grande bênção na vida da igreja aqui nos primeiros tempos. Amém, glória a Deus. Eu fico com a palavra que o pastor Newton nos abençoou dentre tantas, né? E eu quero transmitir, fortalecer essa palavra. Vale a pena investir em vidas. Que Deus seja louvado por sua vida, pastor Newton, pelo testemunho que o Senhor deixou aqui, as pessoas que lhe conheceram e hoje nós temos a oportunidade de conhecer,
testificam do bom testemunho que aqui ficou e do resultado do trabalho, vidas que têm sido alcançadas desde aquela época até hoje. Então, nós somos muito gratos a Deus e nos sentimos extremamente honrados pela sua vinda hoje aqui e repartir conosco um pouco do que foi o início do trabalho aqui em nossa igreja. Que Deus continue abençoando você que está nos assistindo. Se você ainda não conhece esse trabalho, nós queremos convidá-lo a fazer parte ou vir nos visitar aqui na rua Santa Catarina, em Erval do Oeste. Nós teremos o maior prazer em te abraçar e em apresentar a você o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Newton, por essa breve entrevista, nos contando um pouco desse trabalho, viu? O pastor quer deixar algum recado também para a igreja? Olha, irmãos, isso aqui foi começado com uma obra missionária de missões nacionais. Nós viemos aqui para fazer abrir o trabalho em Curitibanos, Joaçaba, Erval do Oeste, Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste. Foi o tempo que nós começamos o trabalho. Mas desses trabalhos saíram, então, as igrejas que vocês conhecem aqui, e diretamente daqui a igreja saiu a igreja de Videira e também a igreja de Fraiburgo, que nós começamos, e essa igreja ajudou muitas igrejas, treinamento que foi oferecido em várias ocasiões, e sempre nosso propósito era investir em vidas. E nós temos, de vez em quando, com alguns que se converteram aqui. E é bom que os irmãos saibam que há um ano atrás, membros daqui fizeram uma grande homenagem para mim lá em Florianópolis. Tinha lá uns 80 ex-membros, familiares, que me prestaram uma homenagem muito grande lá, que eu jamais esquecerei. E estava lá a família Santos, a irmã Irma, estava lá a família Santarém, agora com netos e filhos, e tudo casado, estavam lá. E também outras pessoas que estão morando em outros lugares, então nós temos gente que saiu da igreja aqui, espalhada por todo esse Brasil aqui. E tem gente em Rondônia, gente em Minas, gente em Curitiba, gente em Florianópolis. Eu preciso mencionar uma família que ajudou muito a gente aqui, a família Cubaquino, que hoje é uma família que está em Florianópolis, os dois meninos, chamavam-se Seiki e o outro chamava Edson. Hoje são dois, parece que os dois são engenheiros e estão firmes nos caminhos de Deus, e eles ajudaram muito aqui nesse trabalho de embaixadores do rei. O Edson, o Seiki, eram pés de boi nesse trabalho. E louvo a Deus pela fidelidade de muita gente que esteve aqui. Esses meninos como Soli, Paulo, Antônio, esses meninos foram muito bem. E não faltava o trabalho. Eles estavam sempre aqui, ajudando, apoiando o trabalho. E onde eu precisava deles, limpar, lavar, fazer trabalho de pedreiro, essa turminha estava aqui. Então, louvo a Deus por aqueles que cooperaram. E vocês estão colhendo aquilo que os outros plantaram. Cabe a vocês agora a preparar um futuro muito maior para aqueles que estão vindo depois da gente. Que nós estamos indo, outros estão na metade, mas vale a pena investir no reino de Deus, vale a pena investir nas pessoas. E com certeza vamos colher os frutos. A gente não vai ver todos, mas a Bíblia diz que a gente deve lançar o pão sobre as águas. E mais cedo ou mais tarde a gente vai achar. E eu tenho achado estar aqui com vocês hoje é uma maneira de eu achar os meus pães novamente. Que desafio, viu? Que desafio. Somos fruto de esforço e trabalho que outros irmãos fizeram, pastor Newton, juntamente com toda essa equipe, e que o Senhor nos ajude mesmo a poder estar construindo a história também de outras pessoas através desse trabalho já iniciado. Só temos a louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, pela vida do pastor Newton, por esse testemunho de vida, por esse trabalho da igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, graça e paz.
Quero ainda agradecer, pastor Gilberto, a alegria de estar aqui e também já rodei por tudo aí, verificar o carinho, o tratamento que os irmãos estão dando aquilo que a gente deixou, e naturalmente hoje está tudo muito mais bonito, muito melhor e mais confortável, ar-condicionado. Então eu fico muito contente com aquilo que a gente fez no início e que hoje estão dando um segmento e com amor, com dedicação, e eu creio que é daí para frente mesmo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, do Egito